Graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Louvar a Deus por estarmos reunidos nessa noite, ainda de forma virtual na quarta-feira, mas logo, logo, se o Senhor assim permitir, voltaremos a nos reunir no templo, nas dependências da Igreja Batista Betel, em nome de Jesus. As coisas têm caminhado bem, a vacinação tem corrido bem, dentro do possível, né? Até poderia ser melhor, mas graças a Deus as coisas têm evoluído e a gente fica feliz por isso, pelo livramento do Senhor, por podermos confiar nele e também por podermos cultuá-lo nesta noite através desta transmissão. Eu quero orar com você para a gente dar início, louvando, adorando através dos cânticos, e depois seguindo com o período de intercessão e com a ministração da palavra com o pastor Liseto. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos dar graças ao Senhor. Deus querido, como é bom te dar graças, ó Pai. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom bendizer o teu augusto nome. Como é bom, Senhor, pertencermos a ti, a esse Deus poderoso, maravilhoso. Como é bom, Senhor, termos o Senhor conosco e estarmos contigo. Obrigado porque o Senhor não só é o autor, mas tu és também o consumador da nossa fé. Ou seja, o Senhor é aquele que cria, que mantém e que consuma, que finaliza todo o processo que diz respeito à fé em nossas vidas. Não existe nada, Senhor, com relação à fé, à vida contigo, à vida diária, que não te diga respeito, que não seja do teu interesse, que o Senhor não esteja envolvido. Pai, que coisa linda. Obrigado. Porque em momento algum da salvação, do processo de salvação, do processo, Senhor, da fé, o Senhor nos deixa desamparados. Aliás, o Senhor não nos desampara nunca, nunca. Tão maravilhosa é a atuação nas nossas vidas, que o Senhor Jesus, pouco antes de voltar ao céu, disse aos seus discípulos e a mim e a cada um de nós: não vos deixarei órfãos, dar-lhes-ei um outro consolador. Obrigado, Senhor, obrigado por tão linda, tão verdadeira, tão preciosa promessa que tem se cumprido dia após dia sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Que bom que nós temos a tua presença não só conosco, mas em nós. Ah, Senhor, que diferença isso faz no nosso dia, que diferença isso faz na nossa vida, que diferença isso faz no culto que nós te prestamos agora. Receba o louvor, a adoração, a honra, a nossa gratidão. E, em nome de Jesus, edifica-nos, como tu sempre fazes quando o teu povo para te buscar. Edifica-nos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo através dos cânticos. A música do Kleber Lucas, que fala sobre seguir, ir adiante, prosseguir com fé em nosso Deus. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não. Se para nas nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu não sei pra onde vou, como águia vou nas alturas, sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que
Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que nas nuvens o sol deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Como é bom saber a quem nós pertencemos, irmãos. A quem nós pertencemos. Uma das coisas que esse cântico fala é justamente sobre isso. Sobre saber a quem nós pertencemos. Saber que nós somos filhos e filhas de Deus. Isso muda tudo, queridos. Muda tudo. Muda tudo com relação à nossa vida, com relação às provas. Muda tudo em nosso dia a dia. Que você tenha convicção a respeito de quem você é na vida, na presença do Senhor, graças a Cristo Jesus. Aleluia. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Que essa seja a nossa constante, irmãos. Viver diariamente, vencendo, rompendo, crescendo cada vez mais em fé na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Precisamos viver rompendo em fé. Servimos ao Senhor Jesus pela fé. Hoje, de forma devocional, queremos falar sobre o poder da fé em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento da esperança, da certeza de que nós viveremos por toda a eternidade na presença do Senhor. A fé é o motivo de nós estarmos de pé. A fé é o motivo dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Fé no sacrifício de Jesus por nós, na ressurreição de Jesus dentre os mortos para nos dar a vida eterna. E reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador pela fé, nos tornamos filhos de Deus. Então, pela fé, cremos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida lá no céu. Pela fé, nós somos instrumentos do Senhor, pela ação do Espírito Santo, nos concedendo fruto do Espírito e concedendo os dons espirituais. Pela fé servimos ao Senhor na igreja. Pela fé nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus e membros da melhor e maior família que existe, a família do Pai Celestial. Pela fé nós compreendemos que os mundos foram criados. Pela fé nós acreditamos na ação do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acreditamos no seu poder. E é interessante que o próprio Senhor Jesus enfatizou, destacou a importância da fé para os discípulos, e nós somos discípulos do Senhor Jesus. E também é muito interessante destacar que o justo, que o servo de Deus, ele viverá pela fé.
É sempre bom falar sobre a fé, porque somos desafiados a cada dia a vivermos nesse mundo que jaz no maligno. E nesse mundo que jaz no maligno, nós, na condição de servos, discípulos do Senhor Jesus, devemos resplandecer a luz e a glória de Deus, e faremos isso tão somente através da fé, porque a fé, ela traz a ideia de crença, ela traz a ideia de confiança, de realmente acreditar, ainda que as circunstâncias, que as situações pareçam extremamente adversas, difíceis, e pareça, muitas vezes, estamos num embate impossível de ser vencido, e a fé nos transporta, nos leva a vencer essas dificuldades, nos leva a superar os nossos medos, e aí entendendo também que a fé, ela significa fidelidade. Então, manter a fidelidade em meio a todas as adversidades que nós enfrentamos. E quando nós pensamos justamente no fruto do Espírito, fé, fidelidade, é uma das características, uma das marcas, uma das virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso 22, com as suas 9 qualidades, com as suas 9 virtudes. A fé, a fidelidade é uma dessas virtudes, ou dessas 9 virtudes, características do fruto do Espírito. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 17, falando sobre acerca dos discípulos estarem no mundo, ele diz justamente para que o Senhor não tirasse os discípulos dele, do Senhor Jesus, do mundo, mas que os livrasse, que os guardasse de todo o mal. Então, isso se aplica a nós. E o Senhor Jesus estava ali dizendo, naquela oração intercessória, estava intercedendo não somente por aqueles discípulos, não somente pelos 12 apóstolos e pelos demais discípulos que seguiam o Senhor Jesus naquele instante, mas ele disse também, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, aqueles que hão de se converter. Ele já estava intercedendo por nós. Então, o Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20, Jesus, tendo morrido e ressuscitado para nos dar a vida eterna, e antes de voltar para a presença do Pai, ele disse que estaria com os discípulos, com os servos, conosco, com os filhos de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pela fé, nós cremos que Jesus está aqui conosco. Pela fé, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso advogado. Pela fé, nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, apresentamos as nossas petições diante do Senhor, e pela fé nós agradecemos já as bênçãos que o Senhor vai nos conceder, além de já agradecer aquelas que nós temos recebido, que nós temos desfrutado, mas pela fé nós já acreditamos que o Senhor há de nos conceder muito e muito mais. Eu gosto muito daquela expressão que felicidade começa com fé. É muito legal isso, é muito bom pensar nisso. Felicidade começa com fé. A primeira sílaba do termo felicidade é justamente fé, né? Felicidade, ou seja, felicidade começa com fé. A nossa felicidade, a nossa verdadeira alegria começa com a fé em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor porque um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos selou para o dia da nossa redenção. E aí, pela fé, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E aí, pela fé, conforme João capítulo 1, verso 12, recebendo, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E aí passamos de filhos da criação para filhos pela adoção, membros da grande e maravilhosa família de Deus. É sempre bom falar sobre a fé. É sempre bom lembrar a importância da fé. É sempre bom exercitar o poder da fé em Cristo Jesus. Maravilhoso saber que nós podemos contar com Deus. Maravilhoso saber que nós podemos contar com o Senhor Jesus. Quando eu penso em Davi, diante de Golias, um gigante, com todo o seu poderio, foi pela fé que Davi foi diante daquele gigante.
E pela fé ele acreditou na vitória do Senhor. E pela fé ele foi vitorioso. Mas é interessante que a fé, ela nos fortalece e nos leva a compreender e nos leva a sermos vitoriosos mesmo nos momentos de aparentemente fracasso humano, aparentemente uma derrota humanamente falando. O Senhor nos conduz em vitória, apesar de tudo aquilo que parece um fracasso humano. Apesar de todas as renúncias que muitas vezes temos que fazer, isso vai nos conduzir à verdadeira vitória, porque a nossa vitória final não está nesse plano terreno. A nossa vitória final está em nós habitarmos por toda a eternidade na presença do Senhor. E aí, falando de fé, que o justo viverá pela fé, nada melhor do que pensar nos exemplos de fé, nada melhor do que pensar no poder da fé em Cristo Jesus, senão em meditar em Hebreus capítulo de número 11. E aí nós temos a galeria dos heróis da fé. Aqui nós temos homens e mulheres que acreditaram em Deus. E alguns acreditaram ainda na vinda do Messias, acreditaram em Deus, acreditaram na promessa do Senhor, antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio, porque se esses homens e mulheres do passado, do Velho Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, acreditavam na vinda do Messias, nós já temos ciência disso, nós já temos conhecimento disso, do sacrifício, da vitória de Jesus e dele ter enviado o Espírito Santo para nos selar como propriedade de Deus. Aí nós temos esse texto tão lindo, quando o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no verso 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. É a história daquele filho que ouve a promessa do pai, e quando o pai chega em casa e cumpre a promessa, o voto que fez e com o filho e cumpre a sua palavra, e aí o filho diz, olha, era o que eu esperava. E o filho recebe com gratidão, por quê? Porque o pai empenhou a sua palavra, porque o pai prometeu, e o filho diz, pai, eu esperava, porque o Senhor me prometeu, o Senhor me concedeu a sua palavra. É o que Deus faz. Muito mais do que conceder a sua palavra. Ele concedeu o seu Filho unigênito por nós, para nós. Jesus é o grande presente de Deus para nós. E nesses momentos em que nós estamos vivendo, de pandemia, de epidemia, é preciso exercitar a fé, exercite a sua fé. Creia nessa palavra, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Esperamos viver a eternidade toda na presença do Senhor. Esperamos passar pelas dificuldades, pelas aflições, né? e passar por tudo isso, mas sendo sustentados pelo Senhor. É o que nós esperamos. Né? A fé é a convicção dos fatos que não se veem. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. E aí, o escritor aos Hebreus, ele continua e no verso 2 ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, pela fé, assim como os antigos obtiveram bons testemunhos, nós também podemos alcançar, nós podemos obter bons testemunhos. A pessoa que vive pela fé, o irmão que vive pela fé, a irmã que vive pela fé, com certeza é alguém que vai dar um bom testemunho, porque a fé, ela nos leva a amar ao Senhor, a fé nos leva a amar ao próximo, a fé nos leva a obedecer ao Senhor, a manter uma fidelidade, aí nós vamos cumprir os mandamentos, as ordenanças que o Senhor estabelece para as nossas vidas.
E ele diz no verso de número 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, foi pela fé que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou as estrelas, que Deus criou a vegetação, que Deus criou o mar, os rios, que Deus criou os animais, que Deus criou o ser humano. E aí ele diz assim, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, né, veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o visível, aquilo que nós vemos, né, foi criado de coisas que não aparecem, de coisas que eram invisíveis, ou seja, a matéria-prima que Deus usou. Deus usou a sua palavra, o seu poder criador. Foi isso que Deus fez. Essa é a matéria-prima. Deus criou do nada, né? Do nada no sentido material, não tinha nada, e ele fez. Então, foi do nada no sentido material, mas foi do tudo no sentido de sua palavra. Foi de algo grandioso no sentido de sua vontade, boa, agradável e perfeita. Foi de forma grandiosa, né? Foi usando o melhor material, que foi o seu querer, que foi a sua soberania, que foi a sua majestade, que foi o seu desejo, ao qual nós devemos, com fé, crendo e em fidelidade, nos submeter para agradar ao coração de Deus e vivermos conforme o Senhor deseja para as nossas vidas. Ele diz no verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu o melhor. Pela fé, nós precisamos oferecer o melhor. O nosso melhor é o nosso coração. O nosso melhor é a nossa dedicação. O nosso melhor é a nossa obediência. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós, é o sacrifício que agrada o coração de Deus. A nossa obediência, e nós oferecemos, nós damos o melhor para o Senhor. O melhor tempo. Tempo de qualidade com o Senhor. De acreditarmos, confiarmos plenamente no Senhor, ainda que haja uma conspiração. E ainda que nós sejamos tentados a não oferecer o melhor, mas nós devemos seguir o exemplo de Abel e oferecer o melhor. Deus se agrada do nosso melhor. E o nosso melhor hoje é a nossa obediência, a nossa adoração. E porque Abel ofereceu o sacrifício mais excelente que Caim, e aí a palavra de Deus diz, pelo qual obteve testemunho de ser justo, oferecendo o melhor para o Senhor pela fé, nós seremos considerados justos, e o justo viverá pela fé. E é interessante que ele diz com relação a Abel, tendo Abel a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que as nossas ofertas ao Senhor alcancem a aprovação do Senhor pela fé, estejamos oferecendo o nosso melhor ao Senhor, e oferecendo o nosso melhor ao Senhor, estejamos recebendo a aprovação da parte do Senhor, a aprovação do melhor avaliador, do melhor mestre, maior mestre, que é o próprio Deus, oferecer o melhor. E é interessante que ele vai encerrar esse verso 4, o escritor aos Hebreus, dizendo, por meio dela, da fé, também mesmo depois de morto, ainda fala. A vida, o testemunho, a atitude, a dedicação de Abel ainda fala. Quantas pessoas que têm recebido o nome de Abel, em referência justamente a esse personagem, aí é filho de Adão e Eva,
e que ofereceu, que dedicou o melhor ao Senhor. E por que ofereceu? Porque dedicou o melhor ao Senhor, teve a sua oferta reconhecida pela excelência. E por causa disso, alcançou um grande testemunho pela aprovação que recebeu da parte do Senhor. Quando nós pensamos nessa questão de que a fé de Abel, a dedicação de Abel, ainda fala, e fala bem alto, mesmo depois de morto, e olha, milhares e milhares de anos se passaram desde que Abel foi morto, e ainda hoje, quando se fala de Abel, lembra-se justamente de Abel, que ofereceu o melhor para Deus. E uma coisa que é extremamente interessante, que como nós observamos essa palavra se cumprindo na vida de tantas pessoas, quantas pessoas que nós conhecemos, homens e mulheres de fé, que serviram ao Senhor milhares de anos atrás, assim como Abel, centenas de anos atrás, dezenas de anos atrás, e que já não estão mais conosco, mas a fé, a dedicação, a excelência com que essas pessoas serviram ao Senhor ainda falam, suas vidas ainda estão impactando, porque deixaram verdadeiros rastros de excelentes testemunhos, foram referências e continuam mesmo depois de mortos, humanamente falando, sendo referências para nós, porque se estão mortos, humanamente falando, estão bem vivos na presença do Senhor. Quantas pessoas que eu recordo ainda com saudade, pessoas que serviram com dignidade ao Senhor, oferecendo o melhor ao Senhor. Eu lembro com saudade, hoje essas pessoas estão na presença do Senhor, mas deixaram verdadeiros legados, deixaram verdadeiros exemplos a serem seguidos. Eu espero que assim seja a sua vida, meu irmão, que assim seja a sua vida, minha irmã. Eu espero que assim seja a minha vida. Que depois que nós partirmos desse mundo, assim como Abel, nós também estejamos como tantos outros irmãos e irmãs ao longo da história cristã, deixando um excelente legado, e que a nossa fé, mesmo depois de nós morrermos para esse mundo, a nossa fé ainda continue falando, o nosso testemunho continue ecoando. Olha, ele foi um obreiro aprovado pelo Senhor, ela foi uma obreira aprovada pelo Senhor, ele foi um verdadeiro homem de Deus, ela foi uma verdadeira mulher de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, viva como um homem de Deus, viva como uma mulher de Deus. Viva como um servo de Deus, viva como uma serva de Deus. Esse é o momento de nós exercitarmos a fé. E com fé nós levamos esperança, com fé nós levamos convicção, com fé nós levamos tranquilidade. Com fé nós levamos a palavra do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, pois nos sela para o dia da nossa redenção. É maravilhoso isso. E aí, o escritor aos Hebreus, ele continua dizendo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. É lindo isso. Ele tinha prazer de andar com Deus, ele tinha prazer de conversar com Deus. E Deus se agradou tanto, dessa atitude de Enoque, que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele subiu vivo para o céu. Ele tinha prazer de caminhar com Deus, de conversar com Deus, de expressar comunhão com Deus, tenha prazer de andar com Deus, tenha prazer de conversar com Deus, tenha prazer de servir ao Senhor.
E aí, quando nós pensamos em Deus, Deus que é o eterno, Deus que é o Senhor, que é o Jeová Nissi, Jeová Shalom. Esse é o nosso Deus, Jeová Rapá, que cura toda dor. Ele que é o Elohim, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. E Ele que é o Pai das consolações, é o Pai das misericórdias, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que lindo, pela fé, nós foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ah, que maravilha! Alguém dizer assim, olha, o Luizito foi recolhido pelo Senhor, o Senhor recolheu porque o Senhor se agradou dele. O Senhor se agradou do testemunho dele. O Senhor tem abençoado o pastor Redinei e sua família porque tem se agradado do testemunho do pastor Redinei. Ah, o Senhor tem abençoado os obreiros, os diáconos, os irmãos que cantam, que tocam na igreja, os irmãos e as irmãs da intercessão. O Senhor tem abençoado porque o Senhor tem se agradado do testemunho desses irmãos. E nós vamos agradar a Deus através da fé. A fé, ela vai nos motivar a amar. A fé vai nos motivar a obedecer. A fé vai nos motivar a servir. A fé vai nos motivar a vivermos em submissão à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A fé vai nos dar forças suficientes para encararmos toda e qualquer situação, por mais adversa que essa situação seja, por mais doloroso que seja o desafio que nós estejamos enfrentando. A fé vai nos levar a expressar o que o apóstolo Paulo expressou para os filipenses, na Epístola da Alegria, no capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo declara que pela fé ele podia viver servindo ao Senhor na fartura, mas também na escassez, na dificuldade. No momento de facilidade ele poderia servir ao Senhor, mas também no momento de dificuldade ele estava apto para servir ao Senhor. Porque isso, a fé, leva o servo de Deus a compreender que, ainda que ele passe por um campo florido, e mesmo que ele passe em meio aos espinhos, o Senhor o mantém, o Senhor o fortalece, o Senhor o guarda, o Senhor o conduz. É maravilhoso pensar nisso. E aí Enoque viveu de tal forma, assim como Abel, que agradou o coração de Deus. Que sejamos vivendo de tal modo e dando um excelente testemunho, assim como Abel e assim como Enoque, procurando agradar ao coração de Deus. E aí ele diz no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, meu irmão? Quer agradar a Deus, minha irmã? Tenha fé. Exercite a fé. Viva pela fé. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, que concede galardões àqueles que o buscam. Por que são galardões? São recompensas que o Senhor vai conceder nas mansões celestiais. Ainda que recebamos algumas recompensas aqui, nessa vida, ainda que recebamos algumas recompensas aqui na terra,
Mas as verdadeiras recompensas, os verdadeiros tesouros, os verdadeiros galardões, os verdadeiros presentes, os mais valiosos, nós iremos receber nas mansões celestiais, usufruindo da vida eterna. Pensa nisso. Não abra mão disso. Viva em função disso, de agradar ao Senhor. Eu gosto muito de uma experiência que eu já contei várias vezes na Igreja Batista Betel, mas sempre tem gente nova e recordar e viver a história daquela igreja no sertão nordestino, um calor insuportável, uma seca, e o pastor então convocou a congregação para a determinado horário da tarde. O pessoal está na casa de um obreiro ali da igreja, de um irmão da igreja, e a igreja estaria ali levantando um clamor ao Senhor, rogando ao Senhor que o Senhor enviasse chuva, porque já estava mais do que insuportável aquele calor, aquela seca ali no sertão nordestino. E num determinado horário marcado, o pastor vai se aproximando da casa, o pessoal vai chegando, e como não é surpresa do pastor que ele avista uma menina com suas trancinhas, seu vestido florido, e ao lado dela um guarda-chuva maior do que ela. E o pastor se aproxima daquela menina e diz: menina, por que você está com esse guarda-chuva? E ela, olhando seriamente para o pastor, disse: pastor, o Senhor não convocou a igreja para que nós clamemos ao Senhor para mandar chuva, para acabar com essa seca e com essa dificuldade que nós estamos enfrentando? E o pastor disse: sim. Pois bem, pastor, quando eu voltar para casa, eu não quero me molhar. Aí o pastor olhou para aquela menina, baixou a cabeça, pediu perdão, abraçou aquela menina, beijou aquela menina e disse: muito obrigado pela lição que você me ensinou. Aquela menina estava acreditando muito mais no poder da oração do que o próprio pastor que havia convidado e convocado a igreja para orar. E é interessante essa história porque as crianças, elas são sinceras. E é por isso que o Senhor falou, né, que é preciso se fazer como criança, ter a inocência, a pureza, para ser digno de entrar no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do Pai Celestial. A fé daquela menina. E o pastor aprendeu aquela lição. É aquela questão de acreditar. Quantas vezes nós pedimos: pastor, ore por mim, irmã, ore por mim, ministério de intercessão, ore por mim. Mas eu sei que é difícil, quase que impossível isso, e não crer. Eu vou orar, eu vou crer: Senhor, seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, e o que o Senhor fizer será o melhor para a minha vida. Quantas vezes nós estamos assim, orando, pedindo, clamando, e é preciso vir uma menina com seu vestido florido, com as suas trancinhas, com o guarda-chuva, e dizer: é preciso acreditar que ainda que haja uma escassez, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos em bênçãos, não é a teologia da prosperidade, são as bênçãos espirituais. É a certeza de que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, o Senhor está conosco. O cajado e a vara do Senhor nos consolam e prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. E saber que certamente a bondade do Senhor nos seguirá por todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, passaremos por esse mundo e desfrutaremos da vida eterna. Exercita a fé.
Nós estamos aqui de passagem. Às vezes eu fico pensando, estou há cerca de 1 ano e meio de completar 60 anos de idade. Outro dia eu tinha 18 anos. Outro dia eu tinha 30 anos. Outro dia eu tinha 40 anos. Fiz 50 anos, agora estou com 60 anos. Mas o que é isso diante da eternidade? Passar a eternidade diante do Senhor. Viver toda a eternidade glorificando ao Senhor, sem sofrimento, sem dor, desfrutando dos cuidados do Senhor. É o presente que a fé nos oferece. Não vamos abrir mão disso. Nós estamos aqui de passagem. Ao longo de 25 anos, pastoreando a Igreja Batista Betel. Quase 25 anos. No próximo ano, o Senhor permitindo, 25 anos. Convivi com muitos irmãos, anciãos, homens e mulheres, que já não estão aqui conosco, que trabalharam, que serviram ao nosso lado, mas que agora estão desfrutando da vida eterna. Estão desfrutando da eternidade com o Pai. Nós estamos aqui de passagem. Precisamos entender e compreender isso. Esse texto de Hebreus capítulo 11 tem tanto a nos ensinar. Aí na sequência nós temos a fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de José. E aí nós chegamos no verso de número 24, a fé de Moisés. E a fé, ela nos leva a fazer a melhor escolha, ainda que aos olhos dos homens nós não estejamos fazendo a melhor escolha. A fé, ela nos leva a fazer a melhor escolha, a escolher Deus, a escolher a vontade de Deus, a escolher as bênçãos de Deus. E nós temos aqui, pela fé, Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão da realeza humana. Ele abriu mão da grande realeza de sua época, que era a realeza no palácio de Faraó. Ele abriu mão disso. Diz o verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E aí um alerta para nós. Pela fé, abrimos mão da luxúria, do pecado, da vaidade que esse mundo nos oferece. E fazemos a opção de estarmos, se necessário, sofrendo, junto com os nossos irmãos, junto com o povo de Deus. E preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quantas facilidades ele teria no palácio? Quantos prazeres, humanamente falando, ele abriu mão de tudo isso, preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus. E aí o verso de número 26, é interessante que o escritor dos Hebreus vai dizer, porquanto considerou o opróbrio, a humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa de Deus, aquilo que o Senhor iria
conceder. É lindo isso. E nós precisamos seguir esse exemplo, abraçarmos, valorizarmos o sacrifício de Cristo. E aí é aquela questão de seguir a Jesus, abrindo mão da nossa vaidade, da nossa vontade, né? Nos submetendo à vontade dele, tomando a cada dia a cruz e seguindo na condição de verdadeiro discípulo do Supremo Mestre. Esse texto é lindo. E eu quero estimular você a meditar nesse capítulo 11 de Hebreus. São tantos os ensinamentos. Aí vai falar da fé de Raabe, que era uma meretriz e que Deus transformou poderosamente a vida dela e se tornou uma mulher de Deus. Vai falar de Gideão, lindo demais. Vai falar de homens e mulheres que foram torturados, que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Homens e mulheres que andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Vai falar de homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas vai dizer, no versículo 39 e no versículo 40, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, não receberam em suas vidas. E nem sempre nós vamos receber tudo. Enquanto nós estivermos vivos, algumas coisas vão se cumprir nas nossas famílias depois que nós partimos. E, acima de tudo, vão se cumprir quando nós formos para a presença do Senhor. E aí, por isso, ele diz no verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles são aperfeiçoados justamente por nossa fé. Porque o sangue que eles derramaram, porque as lutas que eles travaram, a dedicação que eles demonstraram, gerou fruto. E saber que a nossa dedicação ao Senhor, o nosso comprometimento, a nossa fé, a nossa fidelidade, vai gerar frutos. Por isso a fé é o poder de Cristo. Isso é a fé. A nossa dedicação, a nossa fidelidade é o poder da fé em Cristo atuando em nós. Esses homens, essas mulheres que passaram, que viveram tantas dificuldades, mas que serviram como verdadeiros testemunhos, como verdadeiros exemplos, verdadeiras referências para nós, nos concedendo coisas superiores, provendo coisas superiores para as nossas vidas, para que esses homens e mulheres, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles foram aperfeiçoados pela nossa dedicação e são aperfeiçoados pela nossa fé. Por quê? Dando frutos para o louvor da glória de Deus. Porque eles viveram com dedicação. Alguns viveram com dedicação para a vinda do Senhor. Outros viveram na dedicação, na vinda do Senhor. E nós estamos e precisamos viver
em dedicação pela volta do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Que o Senhor esteja enchendo o teu coração, meu irmão, teu coração, minha irmã, de fé. Que a sua mente seja cheia de fé. Vamos exercitar a fé. Exercitar a fé de que o Senhor há de transformar a nação brasileira, repreendendo todo o mal. O Senhor há de transformar as nossas famílias para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Que os nossos amigos e familiares que ainda não são convertidos hão de se converter a Jesus pela fé. Ore, creia. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Fé é acreditar. Fé é demonstrar fidelidade. Creia e seja fiel. O Senhor há de realizar maravilhas na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai eterno. Hebreus capítulo 11 nos emociona, nos ensina, nos instrui e nos desafia a vivermos, ó Deus, pela fé. Ainda que as circunstâncias, as adversidades estejam, ó Deus, nos desafiando a murmurarmos, a fraquejarmos, mas a fé, ela nos faz transpor todos esses obstáculos, entendendo que nós estamos aqui de passagem. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, todos que estão participando desse culto, todos que estarão ouvindo essa mensagem pela plataforma YouTube, todos sejam alcançados, avivados pela fé em Cristo, valorizando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, crendo realmente que Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que todos vivam o poder da fé em Cristo Jesus. Que todos sejam revestidos pela tua graça, Pai. Ajuda-nos a cada dia a exercitarmos a fé, a vivermos pela fé, a nos dedicarmos ao Senhor em fé, em submissão, Pai. Eu rogo sobre todos que estão participando desse culto e assistindo esse culto. Eu rogo da parte do Senhor, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. A fé vai nos dar sabedoria. A fé vai nos dar discernimento. A fé vai nos fazer sermos cada vez mais abençoados espiritualmente. Amém. Lembrei de uma canção. Diz assim, ó. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios
proclamar, vou erguer a voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Que nós vivamos e morramos para a glória de Deus, para a glória daquele que tem o controle de tudo em suas mãos e para quem nada é impossível. Depositemos nossa fé nele. Aleluia, em nome de Jesus. Zé, meu irmão, ora, por favor, para a gente encerrar. Ora sim. Deus, obrigado. Privilégio de sermos teus filhos, teus servos, de meditarmos na tua palavra, de orarmos, cantarmos cânticos espirituais. Eu rogo a bênção do Senhor sobre todos que estão participando desse culto. Eu rogo pela nação brasileira, também, ó Deus, pela saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Cuida da saúde dele, ó Deus, realizando a tua boa, agradável e perfeita vontade na vida dele, dando a ele sabedoria para dirigir essa nação. Que ele não faça as coisas pelo seu impulso, mas que ele seja direcionado pela vontade do Senhor. Repreenda, Senhor, toda ação maligna contra a vida dele, contra a nação brasileira, repreendendo todo o mal, Senhor, contra o nosso país, que o nosso país venha reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Conceda-nos, ó Deus, uma noite, agora no seu final, extremamente agradável, tenhamos um bom descanso, tenhamos sonhos e sonos abençoados por Ti, um amanhã iluminado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai, a comunhão e presente consolação do Espírito Santo sejam com as nossas vidas e com todo o povo
mundo, sem o mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.